Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui com mais um vídeo do canal do YouTube. Espero que vocês tenham gostado dos últimos. Se você não viu, cara, depois vai lá, dá uma olhadinha. Todos são feitos com muito carinho para servir você e sua família. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de uma pergunta que eu recebi esses dias lá no Instagram. Na verdade, eu tenho recebido muitas vezes essa pergunta. Ela tem sido rotineira, corriqueira. E eu quero trazer um pouquinho de luz a esse tema hoje aqui com vocês. Perguntaram assim: Davi, você acha normal um líder, ou um pai, ou um pastor, ou um patrão ter crises, viver em crises e viver solitário e ter depressão e tudo mais? Você acha isso normal? E antes de eu responder essa pergunta, eu quero falar que nem tudo que é comum é normal, gente, Então, nem tudo que é rotineiro, nem tudo que é corriqueiro é norma. Então, eu quero diferenciar esses dois termos aqui, porque infelizmente isso tem sido comum, Isso tem sido rotineiro. Infelizmente, a gente tem visto que muitos líderes têm andado meio sozinho, meio solitário. Muitos patrões até, muitos líderes, nem sempre no meio da igreja, até fora da igreja. Muitos pais, pais de família, andam sozinhos. E isso, apesar de ser comum, não é normal, Já respondendo essa pergunta. E para basear um pouquinho a nossa conversa de hoje aqui, eu quero lembrar com vocês o primeiro capítulo de Hebreus, O escritor de Hebreus, ele começa ali, ele vai falar na metade do capítulo ali, ele vai falar o quê? Por muito tempo, Deus fez através de pais, Deus fez através dos profetas, E ali o escritor está trazendo luz a toda a história de Israel, Desde Abraão, Isaac, Jacó, José, depois com Moisés, o Êxodo, em direção à Nova Canaã, tivemos juízes ali, depois os reis, e junto com tudo isso os profetas, Então por muito tempo Deus fez através dos pais, Deus fez através dos profetas. Mas o escritor de Hebreus, ele vai nos ensinar ali que nos dias de hoje, ele não está falando somente daquele tempo, do tempo onde foi escrita a carta, mas aquilo também está sobre nós. Ele vai falar o quê? Nos dias de hoje, Deus faz através do Filho, e ele está falando ali do Filho Jesus. Então o que Deus fazia através dos patriarcas, o que Deus fazia através dos profetas, hoje ele faz através do Filho, E o que isso nos ensina? O que isso tem a ver? Você pode falar assim: Davi, você está viajando aí, você começou falando da pergunta, você está falando agora de Israel, mas isso fala muito sobre o que a gente está falando aqui, Porque quando a gente olha para toda a estrutura patriarcal, toda a estrutura profética do Antigo Testamento, a gente vê uma estrutura de liderança. E quando a gente vai para Jesus, a gente vê uma outra estrutura de liderança. E qual é essa estrutura de liderança que o Novo Testamento vem trazer? Deus faz tudo através de um Filho. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é: nós não vamos fazer nada se nós não estamos debaixo da revelação do Filho de Deus. Então Deus, nos dias de hoje, meus irmãos, Deus não procura pais como ele procurou lá Abraão. Deus procura filhos como ele encontrou Jesus Cristo. Então nós não devemos ser pastores mudos que vão para o matadouro. Nós devemos ser uma ovelha muda que vai para o matadouro. Então é uma outra ótica do que Jesus está fazendo hoje. Então, se a gente está sendo muito pai, e pouco filho de Deus, tem algo muito errado nisso aí. Porque antes de Jesus ser o primogênito, dentre muitos, antes dele ser o irmão mais velho, vamos colocar assim, ele era filho de Deus, ele foi submisso ao Pai. E ele falou: eu só faço o que vejo meu Pai fazer. Então toda a ação de liderança de Jesus era movida por uma filiação que Jesus carregava. Então Jesus não se movia porque ele tinha liderados. Jesus se movia porque ele tinha um líder. Jesus se movia porque ele tinha um pai. Então, a gente tem se movido nesse tempo porque a gente tem muita demanda de liderado, ou a gente tem se movido porque a gente tem visto um líder fazendo algo no céu, Porque assim foi com Jesus, meus irmãos. Então, Jesus não estava sozinho porque ele era liderado pelo Pai. Jesus não estava... Jesus podia ter seus momentos de tristeza. A Bíblia vai falar, o menor versículo da Bíblia: Jesus chorou, E tá tudo bem. Você pode chorar, você pode ter seus momentos tristes, mas a mesma Bíblia que fala que Jesus chorou é a mesma Bíblia que vai nos ensinar que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
Então, apesar de nós termos momentos tristes, apesar de nós termos momentos de chacoalhão, momentos até de crise mesmo, vamos colocar assim, nós não podemos viver em crise. Nós não podemos viver uma vida abalável, né? Então, por quê? Porque nós somos como o Monte Sião que não se abala. Então, se entristecer, tudo bem, mas se abalar, jamais, né? Será que os chacoalhões da vida, os turbilhões da vida, eles têm nos trazido uma crise momentânea e passageira, ou elas têm feito a gente viver em crise, né? Porque há uma grande diferença nisso. Então, voltando aqui no que a gente está falando, gente, a gente precisa voltar ao padrão de Jesus, o Filho de Deus que olhava para o Pai e se movia debaixo de pastoreio do Pai. Porque antes de Jesus ser o irmão mais velho, antes de Jesus ser o líder de Pedro ali, antes de Jesus fazer discípulos, ele era um filho de Deus. Então, voltando à pergunta aqui, é normal, Davi, líderes andarem sozinhos? Não, não é normal, Jesus não andou sozinho. E nós não podemos andar sozinho. Como a gente quebra esse vício solitário? Primeiro a gente tem que encarnar no que Jesus viveu ali, né? Olhando para o Pai e fazendo família. A Bíblia vai falar que Deus fez o solitário andar em família. Então, se a gente continua sendo solitário, a gente não recebeu a feitura de Deus. Por quê? Porque a feitura de Deus é fazer o solitário andar em família. Jesus foi ungido para isso também, né? Para pôr em liberdade os algemados, né? Proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, meus amigos, não é normal ser sozinho. Jesus não quer que nós andemos sozinhos, seja nós líderes, seja nós pastores, seja nós líderes de célula, não sei o que você é, mas Jesus não andou sozinho. E falando um pouquinho de crises e tristezas, isso pode vir a acontecer, mas se nós andamos em família, nós passamos por todas as tribulações, nós passamos por todos os problemas em família. Deus não quer que nós passemos por todas essas tribulações sozinho. Deus quer que nós passemos pelas dificuldades em família. Então eu quero deixar um conselho para você, você que é líder, você que é pai, você que é pastor, você que atua como um líder. Não ande sozinho, procure irmãos, procure pessoas que possam te auxiliar. Não é da vontade do Senhor que nós andemos sozinhos nesse mundo, não é da vontade do Senhor que nós não andemos em família. Então vamos andar em família, por mais líderes que nós possamos ser, nós podemos andar juntos em família. E assim a gente vai ter uma vida mais alegre, assim a gente vai ter uma vida mais leve, assim a gente vai poder dividir os nossos fardos, dividir os nossos encargos, e um vai poder auxiliar o outro até que Cristo volte. Amém? Espero que esse vídeo tenha abençoado você. Não esqueça de curtir aqui, dar o joinha, compartilhar com a sua família. Comenta aqui o que você achou, o que Jesus ministrou no seu coração, e até a próxima.